Beleza, então, vamos lá. A gente vai continuar falando de integral imprópria, né? Continuar falando de integral imprópria, a gente viu isso na semana passada, né? A integral, quando eu tenho um limite que vai para o infinito ou para menos infinito, eu vou substituir esse limite que vai para mais infinito ou menos infinito, né, por uma variável b, por exemplo. Vamos ver como fica. Antes de falar disso aqui, vamos pegar uma situação que envolve uma integral imprópria, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, bom, olhei aqui, ele vai para mais infinito. Então, o que acontece? A integral de 0 para mais infinito de dx 4x mais 5 na terceira é igual ao limite de b indo para mais infinito da integral de 0 até b dx 4x mais 5 elevado ao cubo. Então, né, o que nós temos que ressaltar aqui, né? Que aqui era mais infinito, então eu vou usar uma variável auxiliar b, e eu vou fazer essa variável auxiliar b ir para mais infinito, né? No final da integração. Então, o Se que for nós temos que... negativo, é menos b daí, professor? Não, aí quando for negativo, eu acho que eu tenho um exemplo aqui. Deixamos para o segundo exemplo. Tá? Então, quando eu tenho a situação, a primeira coisa a fazer é resolver a integral. Então, primeiro, resolver a integral. A integral indefinida. Então, primeiro, resolver a integral indefinida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa integral aqui. 4x mais 5 elevado ao cubo. É a mesma coisa que a integral de 4x mais 5 elevado a menos 3 dx. Tá? Então, como é que a gente vai fazer agora aqui? Bom, isso aqui é uma integral por substituição, né? Então, vou pegar o próximo ponto aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso objetivo era esse aqui. Integral de 4x mais 5 elevado na menos 3 dx. Bom, então, se a gente for na tabela, né, se eu for lá na tabela, que eu tinha colocado uma tabela, eu tenho a integral de u na p du. É u na p mais 1 sobre p mais 1 mais a constante c. Isso aqui eu tenho na tabela. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar encaixar essa integral nessa tabela. Por que eu vou fazer por essa tabela? Por causa da potência, né? Então, se a minha potência vai ser o menos 3, quem vai ser o u? O u é quem está sobre o domínio da potência. 4x mais 5. Quem vai ser o du? Derivada do u vezes dx. E a derivada do u? 4x mais 5. Derivada de 4x mais 5 vai ser 4. Né? 4 vezes dx. Né? Então, o nosso du é 4 dx. Tá? Vou escrever direitinho aqui. 4dx. Aqui. Então tá. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha integral, né? Então eu tenho aqui 4x mais 5 na menos 3. Bota aqui o dx. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho esse 4 aqui, né? 4dx. Então, o meu du é 4dx. Então, o 4 está multiplicando o dx. Então, eu vou multiplicar o 4 aqui. Se o 4 está... Se eu tive que multiplicar dentro por 4, lá fora eu vou ter que multiplicar pelo inverso de 4, que é 1/4. Então, desta maneira, o que vai acontecer? Né? Eu vou ficar com 1/4
integral de quem? Bom, vou ter aqui integral elevado na menos 3. Então, o 4x mais 5, 4x mais 5, eu vou substituir por u. O 4dx, eu vou substituir ele por du. Então, aqui entra o du. Então, o que me sobrou? Sobrou o que? Eu tenho 1/4 de u, né, pela tabela, menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Então, isso aqui vai ficar 1/4 de u na menos 2 sobre menos 2. Então, 1 vezes u na menos 2 vai ficar u na menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Ou seja, menos 1/8 vezes u elevado a menos 2. Quem é o u? 4x mais 5. 4x mais 5 elevado a menos 2. Mais 100. Está correto. Ou, se você preferir, menos 1 sobre 8 vezes 4x mais 5 elevado ao quadrado, mais a constante c. Certo? Então, por que ela veio para baixo? Ela veio para baixo por causa do expoente negativo, né? Quando eu tenho um expoente negativo aqui, né? Quando eu tenho um expoente negativo, ela veio para baixo. Beleza. Então, feito isso, o que eu tenho? Né? Vamos voltar para o nosso problema original. Nosso problema original, então, voltando. Né? Então, o nosso problema é resolver a integral de 0 a mais infinito de dx 4x mais 5 elevado ao cubo, que é o limite de b indo para mais infinito, de 0 até b, de dx 4x mais 5 elevado ao cubo. Então, já resolvemos a integral. Então, eu tenho limite de b indo para mais infinito de quem? Vamos pegar o que nós tínhamos de resolvido na integral, né? Então, aqui, o que eu tinha resolvido lá era menos 1 sobre 8, 4x mais 5 elevado na terceira. Né? Melhor, na terceira não. Elevado na segunda. Tá? Elevado à segunda potência. Ok. Mas a constante C, professor? A constante C, ela não precisa entrar. Porque quando eu tenho uma... Não precisa. Porque quando eu tenho uma integral definida, né? Quando eu tenho uma integral definida, eu não preciso da constante. É a constante nem definida, certo? Tá? 0 e b. Ok. Então, vamos lá. Limite de b indo para mais infinito de quem? Vamos começar pelo b. Vou botar esse b de que cor? Vou botar esse b de azul. Então, aonde tem x, eu vou colocar o b. Né? Então, vamos lá. Então, menos 1 sobre 8, 4 mais 5 ao quadrado. Então, no lugar do x, eu vou entrar com o b. Agora, é menos menos, né? Lembra que eu tenho menos. Então, é o de cima menos o que está embaixo. Né? Ou seja, é o de cima, substituído aqui, menos, agora, o limite de baixo. Menos 1 sobre 8, 4 mais 5 ao quadrado. Então, vamos botar de amarelo, vezes 0. E aí, fechamos aqui. Então, agora, vamos para limite de b indo para infinito. De quem? Bom, essa primeira parcela não vai mudar nada, né? Ou seja, essa primeira parcela continua sendo menos 1 sobre 8,
4b mais 5 ao quadrado. Menos menos vai ficar mais. Né? 1 sobre 8 vezes 0 vezes 4, 4. 4 mais 5, melhor, 0 mais 5, 5 ao quadrado, 25. Agora, 8 vezes 25, não me falha a memória, deve dar 200. Então, eu tenho o seguinte. Tá? Vou ter o seguinte. E os toques do professor, as cores. Limite de B indo para infinito. De quem? Bom, o que está em vermelho, menos 1 sobre 8, 4b mais 5 elevado ao quadrado. A segunda parcela, o que acontece na segunda parcela? Não tem b na segunda parcela, né? Então ela já pode sair para fora do limite, né? Então fica 1 sobre 200. Né? Ela pode sair para fora do limite. Então, agora o que eu tenho que me interessa é apenas essa parcela do limite. Então tá, vamos ver o seguinte, deixa eu ver aqui, mais espaço aqui. Então vamos olhar para apenas essa parcela do limite. Então, quando a gente vai olhar para essa parcela do limite, a gente tem que recordar o seguinte, vamos ver aqui, né? Temos que recordar isso aqui. Quando o nosso denominador for muito grande, né? Então, quando eu tenho 1 sobre algo muito grande, a fração ela vai para 0. Né? É isso que ele está dizendo para mim aqui. Se eu tenho 1 sobre um denominador muito grande, esse valor vai ser muito próximo de 0. E esse valor tende ao infinito, então o valor dessa fração é 0. Tá? É o que acontece aqui, porque aqui eu estou com b indo para mais infinito, então quer dizer que o b aqui ele está indo para infinito. Né? Então, se o b aqui está indo para infinito, ou seja, o denominador está crescendo, né? Ou seja, ele cresce muito grande. Então, né, quando eu tenho limite de b indo para mais infinito, né? 8, 4b mais 5 elevado ao quadrado, o b está crescendo, né? Ou seja, o b está ficando muito... O denominador ele está ficando muito grande, né? Ou seja, fica muito grande. Muito grande. Né? Para B, para valores de B grandes. Né? Para valores de B grande. Né? Então, se o valor de B vai ficar cada vez maior, o que vai acontecer com o resultado da fração? Né? Com a divisão? Essa divisão vai ir para 0. Né? Então, dessa maneira, isto aqui vai ser 0. E assim, a resposta final é 1 sobre 200. Ela converge e converge para 200. Certo? Bom, então essa aqui é o nosso, né, um exemplinho, né? A gente fez, acho que algo parecido semana passada. Vamos ver esse aqui, né? O colega ele já ficou, né, pensando, tá aí, se fosse para menos infinito. Se fosse para menos infinito, ia ser a mesma coisa, né? Só que nós temos uns pequenos detalhes. Né? 3x ao quadrado menos 5 elevado à quarta potência de x. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Né? Como é que eu vou reescrever? Limite de quem? Né? Quem está indo para infinito é o limite inferior. Né? A gente tem o costume de definir, nesse caso, então, como A indo para menos infinito. Você poderia continuar chamando de B, mas só que como na integral eu chamei limite inferior A e limite superior B, né?
é por causa disso. Mas se você quisesse continuar chamando de P, não tem problema. Da integral, né? Da integral, menos 2x, 3x ao quadrado, menos 5 elevado à quarta potência. Tá? Então, aí meu limite inferior, tá? É o A. Beleza. Então, tá aqui. O que nós temos que fazer agora? Né? Nós precisamos resolver, ou seja, então, o que é necessário, ou seja, então, antes de tudo, eu tenho que resolver a integral x, 3x ao quadrado menos 5, elevado ao quadrado de x. Ou seja, a integral de x, 3x ao quadrado menos 5, elevado a menos 2 dx. Então, essa aqui é o problema que eu tenho agora. E, professor, não é 4? É 4. Elevado a 4. 4. Beleza, isso aí. Elevado a 4. Tá. Então. Bom, então. Vamos ver o seguinte. Ele é o mesmo problema que tinha anteriormente, né? Mesmo problema. Porque o que eu quero? Eu vou pegar na tabela, né? Tabela da U na P de U. Ou seja, U na P mais 1 sobre P mais 1 mais a constante C. Então tá. Vamos lá, eu tenho x, 3x ao quadrado, menos 5 na menos 4 dx. Ok. Então, quem vai ser o U? O U é quem está sobre o domínio da potência, né? Que nesse nosso caso aqui é o 3x menos 5. Então, 3x ao quadrado menos 5. Quem vai ser o du? Vai ser a derivada do U vezes dx. Ou seja, a derivada de 3x ao quadrado menos 5 dx, ou seja, 6x dx. Então, isso aqui é o du. Né? Beleza. Então, quando eu vou voltar para a integral, a integral de x, 3x ao quadrado menos 5 dx. Né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o dx por 6. Né? Só isso? Não, né? Tem que dar uma reorganizada aqui, porque o x está aqui. Né? Então, eu vou precisar aproximar reorganizar a integral de maneira que eu consiga fazer a substituição bem feitinha, né? Então, esse x que estava aqui, ele vem para cá. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 5 na menos 4. E esse x ele vai multiplicar o dx. Eu organizo assim para a gente enxergar bem a substituição. Né? Porque aqui eu tenho 6x. Né? E eu tenho esse x para poder fazer essa manobra. Né? E eu posso fazer isso porque eu tenho uma multiplicação. E como eu tenho multiplicação, né, eu posso mexer com os fatores sem nenhum problema. Então, aqui, como eu tenho 6, eu vou multiplicar aqui por 6. E aí eu tenho 6x dx. Aqui eu tenho 6x dx. É isso que eu preciso. Eu preciso ter exatamente o que eu obtive na hora de calcular o du, eu preciso ter aqui dentro. E para eu ter aqui dentro, eu tenho que fazer uma compensação apenas com números. Né? Nunca com variáveis. Nesse caso aqui, o meu número, no caso, é 6. Então, lá fora vai ter que ser 1/6. Então, tá. Então, dessa maneira, eu tenho 1/6 da integral de quem? Né? Elevado a menos 4. Bom, então, o 3x ao quadrado menos 5, 3x ao quadrado menos 5 é o 6x dx, ele é o du. Então, eu já tenho
claramente a tabela. Cheguei na tabela, botei na forma da tabela. Então, eu fiquei com 1/6 de 1 na menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1. Mais a constante C. Isso aqui é 1/6 de U na menos 3 sobre menos 3. Então, vai ficar U na menos 3 sobre menos 18. Então, a gente pode fazer o U, voltando para o U, que é o 3x ao quadrado menos 5 elevado a menos 3 sobre menos 18. Ou ainda, né, menos 1 sobre 18. Né? Vamos escrever aqui direitinho. Vou pegar outra cor, porque ele está com a cor ali de baixo. Vou pegar um vermelho. Igual. Menos. Posso botar esse menos aqui em cima, né? Ou na frente da fração, tanto faz. 18 de 3x ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Escrevo dessa maneira porque, né, eu tenho o expoente negativo. Então, tá. Então, vamos voltar ao problema que nós tínhamos, né? Então, voltando ao problema que eu tinha, né? Então, no meu problema eu tinha integral de menos infinito a menos 2 dx x, né? Na quarta potência, né? Não no quadrado, na quarta potência. Então, a gente tinha que fazer o limite. Então, isso aqui era o limite de A indo para menos infinito, de A até menos 2, x dx, x ao quadrado menos 5, elevado à quarta potência. Como a gente já resolveu a integral, né, indo para menos infinito, né? Menos infinito. E aí eu tenho, vamos lá, o que eu tinha lá dentro? Menos 1, né? Menos. Aqui e aqui. Então, menos 1 sobre 18, 3x ao quadrado menos 5, elevado à terceira potência, né? Isso variando de A até menos 2. Ok. De A até menos 2. Beleza. Então, aquilo que a gente já tinha feito anteriormente, né? Limite de A indo para menos infinito, de menos 1 sobre 18 sobre 3 vezes menos 2 ao quadrado é 9, né? Já vou botar assim, né, mais rápido. Menos com menos vai ficar mais, né? Eu tenho esse menos, com menos vai ficar mais. Vai ficar 1 sobre 18. 3 vezes o A elevado ao quadrado, vai ficar A ao quadrado, menos 5, elevado ao cubo. Beleza. Professor, Então, de onde é que saiu esse 9 aí, professor? oi? Substituiu o sinal x por 3? Esse 9 aqui. Ah, não, É? desculpa. Esse 9. É por 2. Sempre quando tirei 3. É 2. Obrigado. Eu estava com 3 na cabeça. É 4. Então, esse 4 é daqui, né? Ou seja, vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado. Né? É o que acontece aqui. Isso aí. Tá. Então, o que eu tenho? Menos 1 sobre 18 vezes 12 menos 5. Isso dá 7, né? Então, vai me sobrar 7 ao cubo, mais 1 sobre 18 vezes 3A na segunda menos 5 ao cubo. Então, esse valor aqui,
ele sai para fora, né? Então, ele vai ser o 18, 7 ao cubo. Deixa eu só ver quanto é que dá esse valor. Olha aqui. Calculadorinha. Né? Eu tenho 18 vezes 7 ao cubo. Isso dá um número bem grande. Menos 1 sobre 6.174. Mais 1 sobre 18, 3a ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Tá, e aí a questão é a seguinte, né? O que vai acontecer? Ah, mas agora a gente tem menos infinito. Ok, a gente tem menos infinito. Isso é verdade, né? Que eu tenho menos infinito. Vai mudar muito a questão do denominador? Não. Né? Por que não vai mudar muito a questão do denominador? Porque eu vou estar pegando, sei lá, menos 100, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, menos 1 quintilhão e colocando no lugar do A. Isso vai fazer o denominador ficar cada vez maior. Né? E bem rápido, né, ainda, porque eu estou elevando A ao quadrado e depois ao cubo. Ou seja, o denominador vai ficar muito grande. Então, isso aqui, claramente, né, vai ir para zero. Então, menos 61,74. Certo? Um valor também pequeno, mas bem mais um valor considerável. Né? Então, só para a gente recordar, né, porque que o limite já indo para menos infinito de menos 18, 3a ao quadrado menos 5 ao cubo, isso vai para zero, né? Porque, né? Ou seja, conforme o A ele cresce, né? O denominador 3a ao quadrado menos 5 ao cubo vai ficar cada vez maior. Né? Ou seja, conforme o A vai aumentando, o denominador vai aumentando. Né? E assim, o que vai acontecer com a divisão? Ela vai para zero. Né? Dessa forma. Né? Dessa forma, menos 1 sobre 18, 3a ao quadrado menos 5 elevado ao cubo vai para zero, né? Ou seja, vai diminuindo. Na verdade, isso vai para zero. Beleza. Né? Vai ficando, o denominador cresce, mas a divisão vai ficando cada vez mais próxima de zero. Bom, aqui eu tenho um exercício que aparece às vezes lá na lista de exercício, né? Quando eu digo lista de exercício, no banco de questões. Pode ser que para alguém apareça essa questão, para outros não apareça. Vai depender, né? De sorteio na hora de abrir o questionário. Não estou fazendo exatamente as que tem lá, mas parecida com as que tem lá. Né? Então ele quer saber qual é o valor de A para que essa integral seja verdadeira, né? Ou seja, para que a igualdade seja verdadeira. Então, vamos fazer? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é limite do B indo para o infinito de A de 0 até B de N a x dx. Isso tem que ser igual a 3 meios. Né? Ou seja, limite. Então, antes de ir para adiante, né, vamos resolver a integral. Vamos resolver a integral. Aqui. A gente tem que resolver e na menos ax dx. Como é que eu resolvo essa integral? Bom, eu fui lá na tabela e vou atrás do e na u du, que é e na u. Vai ser. Então, para fazer a substituição, eu sei que o u vai ser menos a vezes x.
que vai ser o du, menos A vezes x dx. Portanto, o du vai ser menos A vezes dx. Dessa forma, né, eu vou multiplicar o dx por menos A, e lá fora eu vou multiplicar por menos 1 sobre A. Né? E aí, o que eu tenho? Deixa eu só escrever mais bonito aqui, né? O professor, ele tem toque. Então, eu tenho que escrever tudo bonito. Né? As cores mais... Sim. Então, dessa maneira, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter menos 1 sobre A lá fora, integral de E elevado a quem? Tá? Então, a gente definiu que o menos AX eu vou substituir por U. E que o menos A dx, eu vou substituir por du. Então, segue o baile, né? Igual menos 1 sobre A e na U. Tá? Ou seja, menos 1 sobre A e na U. Quem é o U? Menos AX. Então, resolvida a integral, né? Então, o nosso problema, que era esse aqui, a gente, então, resolveu a integral. Falta resolver o limite. Então, o meu problema era limite de b indo para infinito, integral de 0 a dx igual a 3 meios, agora o meu limite é de b indo para mais infinito, de... Aqui é b. É b menos 1 sobre a e na menos a x de 0 até b. 3 meios. Tá. Então, muito que bem. Então, se o... Vamos agora fazer botar os limites, né? Então, limite de b indo para mais infinito, menos 1 sobre a, e na menos a vezes o b. Tá? Menos a vezes o b. Menos com menos dá mais 1 sobre a, e na menos a vezes 0, igual a 3 meios. Então, limite de b indo para infinito, menos 1 sobre a, e na menos a vezes b, e na 0 é 1. Então, isso aqui vai ficar mais 1 sobre a, igual a 3 meios. Ou seja, o 1 sobre a, ele pode ser do limite, porque o limite é para b, não é para o a. Então, aqui eu só tenho a. Então, eu posso tirar essa parcela para fora. Né? Menos 1 sobre a, e na menos a vezes b, mais 1 sobre a, igual a 3 meios. Tá. Houve uma coisa, né? Aqui faltou um detalhe que às vezes é importante definir, né? E geralmente lá é definido isso. Que é o seguinte, que o A ele tem que ser um número positivo. Então vamos reescrever essa última linha aqui. Né? Vou reescrever ela aqui no começo do slide. Né? Porque aquilo é importante. Então, vamos falar disso. Menos A vezes B, mais 1 sobre A, igual a 3 meios. Bom, por que isso é importante? Porque se o A é um número positivo, né, isso vai me garantir que o meu expoente seja sempre negativo.
né? Ou seja, se eu disser que o A é um número positivo, vamos supor que o A seja 10. Então, vai ficar menos 10 vezes B. Né? Então, supondo que o A seja 10. O expoente vai ser menos 10 vezes B. Vamos supor que o A seja, sei lá, 1.253. Então, vai ficar E na 1.253 vezes B. Certo? Então, o A é sempre um número positivo. Não interessa que número é esse. Mas ele é um número positivo. Dessa forma, né, o expoente é sempre negativo. Né? Então, como o A é positivo, o meu expoente é sempre negativo. É sempre negativo. Né? Então, ou seja, E na menos A sobre B. Ou seja, isso aqui sempre é um número negativo. E quando o meu expoente é negativo, né? Vamos ver aqui. Tá aqui. Quando o meu expoente é negativo e ele vai para o infinito, o que acontece? O valor do exponencial vai para zero. Né? Então, como se trata de um expoente negativo, um exponencial negativo, né? Como B vai para o infinito, né? Eu vou ficar com E na menos AB vai para zero. Né? Isso é fácil de verificar se a gente pegar na calculadora, né? Um E de menos 1.000, aqui a calculadora deve te jogar zero. Né? Nem vai fazer, tá, isso é zero. Né? Se você pegar E na menos 10, tá, isso aqui a calculadora vai fazer, vai te dar um número bem pequeno. Né? Se eu comparar com E na menos 1, né, ela vai me dar um valor pequeno, mas nem tanto. Então, o expoente negativo, né, ele faz o exponencial ir para zero. Então, dessa forma, né, isso tudo aqui vai para zero. E aí sobra 1 sobre A igual a 3 meios. Agora, se 1 sobre A é igual a 3 meios, quanto vale o A? Bom, muito simples. Tá? O A está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 igual a 3 vezes A. Ou seja, o 2 multiplica 1 e o A multiplica o 3. O A está multiplicando, então o 3 passa dividindo. 2 terços é igual ao A. Logo, né, a resposta que nós estamos procurando é o A igual a 2 terços. Se você for lá e colocar 2 terços aqui e resolver a integral, vai ter que dar o... resolver a integral vai ter que dar 3 meios. Certo? Beleza. Beleza. Deixa eu ver. 52. Tá. Então, a questão, né? Para que serve tudo isso? Né? Se alguém pensar, mas que coisa horrível, isso aí não deve ter, ninguém deve usar para nada. Não, aí é que tá, né? Eu acho que é a parte mais aplicada que a gente tem das integrais. Bom, pelo menos para mim é, mas para mim não. Aliás, tudo que eu conheço, talvez acho que seja a parte mais aplicada. Não é por isso para mim. Enfim. Essa parte integral imprópria, ela aparece assim, ó, né? Sei lá, as transformadas de Laplace, semestre que vem, quem faz, é uma integral imprópria. E quando a gente trabalha com probabilidade, isso aí aparece assim de maneira direta, né? Porque quando eu tenho uma variável contínua, né? E aí que não, né? Não são daquelas, não são aquelas probabilidades, né, mais simples. Elas preciso para calcular as probabilidades eu preciso integrar, né? Então entra então a integral imprópria. Né? Então, como nós vemos aqui
nessa definição, né? Se eu tenho uma variável contínua, por exemplo, o tempo até um evento, por exemplo, o tempo até que a calculadora falhe, né? A indústria sabe. Ela tem uma projeção. Ou seja, esse tempo é uma variável contínua, eles vão usar uma distribuição, no caso lá da indústria, geralmente é uma distribuição Weibull, uma distribuição exponencial, uma série de detalhezinhos lá da parte industrial envolve probabilidade. E aí, para tu saber, né, tem, né, o tempo que demora, vai ter uma integração. Né? A probabilidade que demore, sei lá, 10 anos. Então, no lugar desse T aqui, eu substitui por 10. Enfim, vou pegar um exemplo aqui, que é o exemplo do raio catódico. Né? Esse raio, esse tubo, né, desse problema, a probabilidade para que ocorra uma falha, né, ela é dada, né, ou seja, a probabilidade, a densidade de probabilidade, né, é dada por uma distribuição exponencial. Né? Ela tem essa carinha aqui. Tá. Então, aí ele faz duas perguntas, né? Qual é a probabilidade, né, do tubo, né, a probabilidade do tubo falhar, falta um R aqui, até 3 horas depois do início do funcionamento, né? Depois do início do funcionamento, né? Aqui ficou complicado. Então, ficou difícil. O professor escreveu com a cara dele, né? Então, falhar, escrever decente, né? Falhar para esse aqui. Depois, início, né? Então tá. E a probabilidade de durar pelo menos. As palavrinhas mágicas estão postas. O até e o pelo menos. Então, qual é a probabilidade de ele falhar até 3 horas depois do início? Bom, a densidade de probabilidade que nós temos aqui, ela é exponencial, né? Então, nesse caso aqui, né, como a gente diz aqui, a probabilidade de falha até 3 horas, ou seja, ele chega no teto, ela vai ser, né, se eu olhar para cá, ela vai ser de menos infinito até 3. Bom, essa letra aqui que a gente chama de lambda é 3 meios, então no lugar do lambda, 2 terços. No lugar de lambda, eu vou colocar 2 terços. Tá? Eu chamei de TT. Só que tem um detalhe, né? O tempo ele não vem do menos infinito. O tempo vem de 0. Tá? Então, tendo em vista que o meu t é tempo, ele não vem de menos infinito, ele vem de 0. Né? Então, quando ele começou a funcionar, é o tempo 0. Eu não posso considerar o tempo antes dele existir ou dele antes funcionar. Eu considero o tempo a partir de que ele funciona, então a partir de 0. Né? 2 terços e na menos 2 terços de t dt. Ou seja, 2 terços de e na menos 2 terços de t dt. Isso de 0 até 3. Né? Bom, aí não tem mistério, né? O que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver essa integral antes de tudo. E na menos 2 terços de t dt. De novo, eu vou substituir, né? O menos 2 terços de t. Quem vai ser o meu du? Vai ser a derivada de u dt.
que vai ser a derivada de menos 2/3 de t dt, vai ser menos 2/3 dt. Então, aqui dentro, eu vou ter que multiplicar por menos 2/3. Tá? Que é o que está aqui. Então, aqui eu vou ter que... Que é o que aparece aqui. Menos 2/3. Então, aqui eu vou ter menos 2/3. E lá fora por quem? Pelo inverso de 2/3. O que é o inverso de 2/3? 3/2, com o sinal negativo, né? Então, se antes, eu multiplicava antes, no exercício anterior, acho que multipliquei por... Acho que por 3, lá fora eu multiplicava por 1/3. Se eu multiplicava por 2, lá fora por 1/2. Uma eu acho que eu multipliquei por 18, lá fora 1/18. Então, sempre o inverso. Qual é o inverso de 2/3? 3/2. Então, isso aqui vai ficar menos 3/2 da integral de E. Tá? Quem é o expoente? A gente disse que o expoente era U, então menos 2/3 é U. E o menos 2/3 dt, menos 2/3 dt é du, né? Então, o menos 3/2 de E na U mais a constante C, ou seja, menos 3/2 de E na menos 2/3 mais a constante C. Então, feito até aqui, então logo, né, 2/3 de 0 a 3 E na menos dt, ou melhor, de t dt, t dt, caneta, 2/3 de quem? 3/2. Professor, esses 2/3 não são negativos? Não, porque esses 2/3 aqui são esses daqui, ó. O que é negativo é esse aqui. Tá? Aqui não tem mais C. 0 a 3. Então tá, como é que ele vai ficar agora? Vamos finalizar aqui. Vamos finalizar e daí a gente vai para o intervalo. Então, menos 3/2 de E na menos 2/3 vezes 3. Menos com menos mais, né? 3/2 de E na menos 2/3 vezes 0. E aí aconteceu o seguinte, né?